Olá, meus queridos, paz e graça seja com cada um de vocês, né? Hoje nós estamos na sexta-feira, dia 4. Muito bem, então você está no canal Samuel Buralho e você é convidado a se inscrever no nosso canal, dar o seu like, né? E também ativar o sininho. Faça isso. Não lhe custa nada, você não vai pagar nada, né? E você vai estar ajudando o nosso canal a chegar em uma boa posição aí no YouTube. A meditação de hoje ainda, Apocalipse capítulo 2, lembra que a gente leu o capítulo 1 todinho, agora estamos estudando o capítulo 2 todinho. E as 7 igrejas. Cada igreja representa um momento da história do cristianismo, viu? Desde o livro de Éfeso, que começou lá no ano 31, viu? E nós estamos viajando no tempo. Hoje vamos falar sobre a igreja de Sardes, né? A igreja de Sardes, essa igreja, esse período da história, ele cobre o século 17 e vai até o século 18. Justamente. Ele começa no século 17 e vai até o século 18, Sardes, né? E nós vamos entender uma coisa. Lembremos de que a igreja que estudamos ontem, a igreja de Tiatira, naquele período, começou ali no ano 538 mais ou menos, com o edito de Justiniano, naquela época, eles prenderam a Bíblia, né? A Bíblia foi tomada das pessoas. As pessoas não tinham muito acesso mais à Bíblia. E as pessoas que tinham acesso à Bíblia e tentavam contestar com o clero, com a igreja, né, eram julgadas e condenadas pela Inquisição, naquela época ali. Bom, essa questão de entrar doutrinas pagãs na igreja, guarda do dia do Deus Sol, adoração a ídolos, quer dizer, a imagens de pessoas que já morreram, quando a Bíblia diz que não pode, fazer orações às pessoas que já morreram, a Bíblia diz que não pode consultar mortos. Tudo isso causou um impacto muito grande para a igreja de Sardes, ou melhor, para os dias do século 17 até o século 18. E eu vou ler aqui um verso aqui. Veja só como a igreja, como a Bíblia apresenta a situação espiritual da igreja de Sardes, né? Diz assim, ao anjo da igreja de Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as tuas obras, que tens o nome de que vive, mas estás morto. Nossa, que situação. Imagine uma igreja morta. A igreja de Sardes tinha um nome que estava viva. A igreja de Deus, mas estava morta. Mas não tem como não ser diferente, irmão. Analisa bem. Passaram a fazer orações a mortos, né? Aos santos, que já estavam mortos. Que a Torá proíbe você consultar mortos. Os profetas proíbem você consultar mortos. Passaram a guardar um dia que era dedicado ao Deus Sol, o Amon-Ra, se não me engano, né? Em outras línguas, cada língua recebia um nome diferente. Passaram a adorar um dia, a guardar um dia que era o dia do Deus Sol. Lembra? Do ano 321, dia 7 de março, Constantino emite uma lei civil e no ano 364 a igreja acata e aí começaram a colocar muitas crenças pagãs dentro da igreja. Logicamente, o futuro não seria muito bom. E no futuro, aqui encontramos a igreja de Sardes achando que estava viva, mas não estava, espiritualmente morta. Era um povo que estava morto. Ele diz assim, vocês acham que estão vivos, viu? Tem nome de que vive, mas estão mortos. Isso aí para uma igreja cristã é terrível, né? Então a igreja agora, nesse momento da história, se encontrava morta, espiritualmente morta, né? E na continuação,
pegamos aí do versículo 4, ele diz o seguinte, aliás, eu vou ler o 2, né? Ser vigilante e consólida o resto que estava para morrer. Puxa, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Ainda tinha gente morrendo espiritualmente ali. Então, a situação não estava boa, a igreja estava totalmente perdida. E ainda tem essa, lá atrás diz que o trono de Satanás estava dentro da igreja. Sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, onde Satanás habita. Isso tudo relacionado ao cristianismo. É a igreja viajando no tempo. Só que há uma profecia de Cristo que diz que o diabo não iria, o inferno não prevaleceria sobre ela. Havia um momento da história que Deus iria tomar as rédeas e aí, e está chegando o tempo, está chegando. Bom, aí no versículo 3, do capítulo 3, ele agora para essa igreja tem uma sugestão. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o, arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então estava chegando o momento em que Deus estava se levantando contra essa comunidade pervertida, né? Estava chegando o momento de haver um afastamento, de fazer um desligamento, né? Aqui estava apresentando aqui que Deus estava já preparando a hora de separação. A igreja iria se separar. Por quê? Porque já não dava mais para sustentar. Começou de como forma. Não sei se você lembra como começou. Primeiro a igreja de Éfeso, vocês são mentirosos. Daqui a pouco, sinagoga de Satanás já virou. A igreja chamava eles de mentirosos. Agora a igreja já não era chamada de mentirosos, já estava chamada de sinagoga de Satanás. A igreja agora que estava virada dessa forma. Daqui a pouco a igreja passou a ser o trono de Satanás. E agora, a Jezabel, que representa a igreja romana, agora passou a tomar as rédeas e agora a igreja está morta. Bom, no verso 4 diz assim, tem contudo em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Oh, glória a Deus, aleluia. Então aqui nós estamos dizendo, aonde existir pessoas errôneas, também tem o povo de Deus ali, né? Então o povo de Deus está em todos os lugares. Você vai encontrar o povo de Deus em todos os lugares. Porque o povo de Deus, não conhecendo a verdade, ele acha que ali é a verdade e aí ele está lá. Bom, então aqui na igreja de Sardes, cobre do século 17 até o século 18. Então aproximadamente vai até o ano de 1800 por aí, certo? Bom, e agora a igreja de Sardes morta, Deus precisava tomar uma atitude para fazer uma mudança na igreja. Ele diz, eu vou vir contra vocês. Haverá uma separação, porque o número dos perdidos, dos falsos profetas, daqueles que tinham mudado o caminho da verdade, blasfemaram, e se afastaram do Senhor, estava grande. Então, um número pequeno do povo de Deus, né, ele diz, bom, agora não tem jeito. E Deus abençoe você, e você entenda essa mensagem, entenda que a igreja não estava mais legal, Deus não estava mais gostando, adorando o Deus Sol, guardando o dia do Deus Sol, comendo comida sacrificada a santos, orando para mortos, orando para mortos, consultando santos mortos, tudo isso aí, a igreja estava terrível, né? Infelizmente, a nossa amada igreja católica perdeu o caminho e se perdeu na história e virou a igreja, que a Bíblia diz, o trono de Satanás, né? Com muita dor no coração, certo? Eu já fui católico, quando eu entendi essas coisas, né? Eu tive que tomar uma posição, e a minha posição foi essa aqui de Deus. Eu virei contra ti. E eu também virei contra, não os irmãos, né? Há homens de Deus, padres de Deus, arcebispos de Deus,
bispos de Deus, o zelador da igreja, homem de Deus, a mulher que cuida do altar, homem de Deus, mulheres de Deus. Nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de doutrina. Que Deus abençoe. Um beijo no coração e tenha hoje, no pôr do sol, nós vamos entrar no dia do Senhor, o santo dia do Senhor. Que Deus te abençoe e tenha um bom final de semana.